Salve, salve, coloradagem! Vozes do Gigante, hoje com um convidado especial, Vini Melo, jogador das categorias de base do Internacional. Felipe Jobim está participando também aqui da nossa entrevista com o jogador do Celeiro de Ases, que atualmente está no Al Jazeera dos Emirados Árabes, um clube historicamente também conhecido pelos colorados, onde Abel Braga e o próprio Rafael Sobis também já estiveram por lá. Então, lembrando, deixa teu like, te inscreve no canal se tu chegou aqui de alguma outra forma, e segue acompanhando aí os nossos conteúdos, que tem sempre o apoio dela, kto.bet.br, onde a diversão acontece. Vou falar com ele então. Vini Melo, tudo bom, meu amigo? Tudo certo? Tá em Porto Alegre? Tô em Porto Alegre. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Cassiano. Prazer estar falando com vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade. Beleza, beleza. Cara, inicialmente eu queria saber, assim, Primeiro, eu gostaria inicialmente, primeiro a gente falar sobre a tua situação com o Ramírez, na verdade, né? Tu atuasse aqui pelo Colorado com o Ángel Ramírez, ele acabou te levando lá pro Charlotte FC e também foi ele que te lançou no profissional. Como que era a tua relação com ele? O que aconteceu que ele acabou te levando também pros Estados Unidos, onde tu acabou não jogando tanto, mas de fato foi uma aposta lá no clube dos Estados Unidos? Bom, logo quando ele chegou aqui no Internacional, ele veio conversar comigo. Ele normalmente assistia os jogos das categorias de base. E naquela época também a gente estava treinando no São José, então todo dia à noite ele ia olhar os treinos. E ele sempre veio conversar comigo, falou que eu tinha qualidade, que eu podia melhorar em algumas situações. E eu fui melhorando, fui evoluindo, e ele foi me dando oportunidade aos poucos, assim, já. Ele me subiu profissional, aí logo após ele saiu do Inter e me chamou, a gente sempre teve me mantendo contato, aí surgiu a possibilidade de ir para os Estados Unidos e ele acabou me levando. Que aí, Jobim, eu ia pegar o gancho da pergunta, mas pode Pois, pode... pois é, eu ia perguntar também sobre isso. Tu mantém ainda contato com ele, com essa questão, como é que ele foi importante nessa tua maturação, né, do jogador da base pro profissional? Sim, eu mantenho contato com ele direto. Ele no Instagram, ele me acompanha, responde minhas coisas, a gente conversa um pouco. Ele foi muito importante para mim, porque tinha algumas coisas ali que na base eu precisava melhorar. Ele sempre foi me dando dicas, foi me mostrando o caminho certo do que eu tinha que fazer. Então, para mim, assim, ele foi muito importante. Vini, agora, primeiro, tu é de Sapucaia, né? Dei uma pesquisada um pouco mais profunda, digamos Eu assim. nasci em Sapucaia, mas na verdade eu moro em Novo Hamburgo, sempre moro em Novo Hamburgo. Sempre morou em Novo Hamburgo. Isso. E, cara, claro, tem uma certa distância, não digo distância, né? Mas, digamos, o cara que é da base, o cara acaba tendo que daqui a pouco pegar um trem para ir pro treino, sabe? Esse tipo de função, assim. Queria que tu relembrasse daqui a pouco como era o teu período nas categorias de base, se tu tem boas lembranças aí. Queria também, agora fiquei curioso também, o que o Ramírez te dizia, né? Porque pelo visto deu certo, tu tá numa boa fase lá nos Emirados Árabes, assistência, vai estar fazendo gols também, tem a sua passagem pela Sérvia, que em seguidinha também a gente vai aprofundar um pouco mais. Então eu queria saber, assim, sobre esse teu histórico na base e também quais eram as dicas que ele te dava aí no Colorado. Não, na base eu sempre morei em Novo Hamburgo, então o deslocamento na maioria da época era de van. Tinha uma van que saía de Novo Hamburgo e nos levava pro treino. Aí com 16, 17 anos eu comecei a ir de trem, e depois teve um período que eu tive alojado no CT do Inter lá em Alvorada. Mas em questão Ramírez, ele sempre conversava comigo assim que tinha que melhorar um pouco na parte física, de entender um pouco mais o jogo também, e em questão própria de acreditar mais em mim, de acreditar que eu conseguia fazer a jogada, que eu tinha qualidade para fazer as jogadas, e era mais ou menos esse tipo de conversa que ele tinha comigo. Mas não só com o Ramírez, né? Tu também trabalhou com o Martin Anselmi, que era auxiliar dele aqui no Inter, né? E hoje ele tá no Porto, que é uma das principais equipes da Europa e uma das principais equipes de Portugal também. Como é que era a tua relação com ele, né? Para ele ter tido esse grande evolução na carreira como treinador? E se tu tem contato com ele também? Não, com o Martin não tenho muito contato, não. Mas
o meu contato mesmo foi mais com o Ramires mesmo, porque acho que quando eles foram pro Charlotte, foi só o Ramires, ele não foi. Não acabou não indo. Entendi. Tu quer... Vai, Jabim, vai, Jabim, vai, Jabim. Não, é que eu ia agora falar da Sérvia, né, que tu tinha comentado, então eu já ia puxar o gancho da Sérvia, porque pelo Kukarik, se eu não tô falando errado, perdão, Esse não. tu atingiu uma marca de 11 gols em 22 jogos, que é algo completamente impressionante. Sendo que desses 22 jogos, 15 foram como titular, né? Então a gente pode dizer que em 15 jogos como titular, 11 gols. Ao que tu atribuiu ou atribui essa boa fase na equipe da Sérvia? Bom, acho que antes da Sérvia tive um momento que eu tava um grande tempo sem jogar futebol e só trabalhando fisicamente. Então, quando eu cheguei na Sérvia, eu estava muito bem de preparo físico, só precisava de uma sequência de jogos para conseguir voltar a ter um futebol. Então, quando eu tive essa sequência de jogos, comecei a me destacar, começou a melhorar meus números aí. E foi mais ou menos isso, foi a sequência de jogos que eu tive, que eu nunca tinha tido uma sequência de jogo como titular. E o clube, logo quando eu cheguei, eles me prometeram que eu teria essa oportunidade e eles cumpriram. E, Vini, sobre a tua característica, né? Eu, pelo menos, te conheci como um cara que jogava mais pela ponta direita, mas também na Sérvia. Agora tu também tá jogando na ponta, pelo que eu sei, nos Emirados, né? Mas também na Sérvia tu jogava de 9, também na base tu era meio que um segundo atacante também. Qual é o lugar que tu prefere jogar mais, assim? Qual é a melhor função do Vini Melo? Sempre te achei muito forte fisicamente, né? Então, daqui a pouco, por isso também acabou se destacando como 9. Mas queria saber de ti, assim, onde tu gostaria, onde tu gosta de jogar mais também. Eu sempre me senti mais à vontade jogando de 9. Tipo, também fazendo falso 9 às vezes. Mas como tu disse, essa temporada toda, acho que eu tive 30 jogos, os 30 foram na ponta direita. E é uma função que eu também me sinto super confortável e também consigo fazer com naturalidade. E Vini, sobre a E, questão... Não, pode ir. Vai no gancho aí. não, é que sobre essa questão da ponta, né? Tu é um jogador mais forte fisicamente, atuando pela ponta lá no Al Jazeera, tu atua um pouco mais como construtor. Eu vi também que tu tem bastante assistências por lá, né? Assistências importantes, inclusive, na Copa da Liga, né? Então, eu queria saber de ti, assim, sobre essa questão de jogar um pouco mais do lado do campo, um pouco mais distante do gol. Tu atribui daqui a pouco a tua capacidade física, daqui a pouco de ir para o fundo do campo, de cortar para dentro. Qual é mais ou menos a orientação que tu está recebendo lá no Al Jazeera para atuar pelo lado? Eu acho que é muito pela minha parte física mesmo, porque eu consigo fazer esse corredor, consigo bater lá em cima e também consigo ajudar na defesa, então acho que é mais por isso. Também tem um bom passe, como tem muita assistência lá também. Então acho que é mais por essas características. E agora falando um pouco sobre essas diferenças culturais, né? Porque tu jogou no Brasil, né? Viveu a vida toda no Brasil. Aí foi para os Estados Unidos. Passou pela Sérvia e agora tá nos Emirados Árabes, né? Tu fez uma salada de fruta ali com questão cultural. Qual é o maior desafio que tu encara quando tu vai para um novo país, né? Quando tu começa a se adaptar nesse novo país? E agora falando de futebol competitivo, assim, qual particularidade de cada país e qual que tu prefere, assim, qual que tu sente mais à vontade de jogar no Brasil? Estados Unidos não conseguiu jogar muito, né, por conta de lesão, mas na Isso. Sérvia ou nos Emirados? Bom, acho que primeiramente a parte mais difícil é se ambientar assim com um país novo, porque quando eu fui, eu sempre levo minha família, então para eles se adaptarem leva um tempo e tudo mais. Então essa acho que é a parte mais difícil. Mas em questão de futebol, é muito parecido nos três países, assim. Acho que um que fica um pouquinho abaixo seria a Sérvia, porque lá acho que é um pouco mais de parte física e um pouco menos de parte técnica, sabe? Mas nos Emirados, pro Brasil, tem jogadores de muita qualidade, então acho que é mais ou menos o mesmo nível. A gente pode ver isso nos E, números, né? Porque tu se destacou bastante pelo Cucari, que a gente tava até vendo os números, assim, até algumas questões que o pessoal lá ele tem um grande carinho por ti, né? Por todos os recordes que tu teve ali também, pelos números que tu alcançou na equipe da Sérvia. Sim. Tive pouco tempo lá, então acho que por isso que eles têm esse carinho por mim, porque do pouco tempo que eu tive lá, acho que bati muitos recordes, sabe? Acho que sou o jogador brasileiro que mais teve gol lá pela equipe, então acho que por isso que eles têm esse carinho por mim. Vini, agora, claro,
nesse momento tu tá no Al Jazeera, né, nos Emirados Árabes e tal, tem essa questão que tu mesmo disseste, de que lá tu tem alguns jogadores interessantes, né, até conversei com o teu assessor antes, tá jogando com o Eunene, não sei se é o Eunene que pronuncia, agora que tu joga com o cara todos os dias, deve saber melhor como... É Nene, isso. É Nene mesmo? O volante, né, egípcio, também tem o Nabi Fekir, que é um baita meia do francês, né, mas aparentemente ele tem uma ascendência, né, asiática, ali do Oriente Médio. Como é que é jogar com esses caras e como que isso também tu acredita que pode daqui a pouco desenvolver melhor o teu futebol? Porque, querendo ou não, tem uma diferença para a Sérvia, né? Os atletas que tu acaba jogando junto lá. Acabou dando uma cortadinha, não escutei toda a pergunta. Ah, perfeito. Cara, tu jogou com o Nabi Fekir, jogou com o Nene, tá jogando, né, lá no Al Jazeera, e tem essa diferença com o Karik, né, que é o time da Sérvia. O que tu tira de aprendizado de estar com esses caras, com uma grande rodagem na Europa, né, e se tu vislumbra daqui a pouco, mais na frente, tanto voltar para o Brasil, que agora é um mercado bem interessante, né? Além de estar pagando bem, tem grandes jogadores por aqui, inclusive com possibilidade de seleção brasileira, e daqui a pouco vislumbrar uma Europa, um grande centro, daqui a pouco Espanha, enfim. Bom, acho que só de estar perto e estar convivendo no dia a dia com esses dois jogadores assim, que chegaram em nível grande de Europa, é muito importante, porque tu acaba aprendendo no treinamento, no dia a dia, nas coisas certas que eles fazem, sabe? O Fekir é campeão mundial, então sempre tento estar vendo o que ele faz durante o treino, ele sempre se esforça ao máximo, isso já motiva também a gente que é jovem. E acho que essa é a grande diferença da Sérvia. A Sérvia não tinha tantos jogadores com nome, e os Emirados já tem bastante jogadores com essa qualidade um pouco mais alta. E em questão de Europa ou voltar para o Brasil, sim, eu tenho esse sonho, sim, de repente voltar para o Brasil e de repente, se tiver a possibilidade, ir para um grande centro na Europa. Já teve alguma conversa, alguma sondagem, algum interesse de algum time do Brasil para te contratar nos últimos anos, nos últimos meses? Pô, teve um pouco atrás, logo quando eu cheguei no Al Jazeera, mas não tinha possibilidade porque a recém tinha sido contratado. Mas depois disso acho que não teve mais nada. Isso que eu sei que pelo que o meu empresário me comentou assim por cima. Legal. Voltando um pouquinho na entrevista, o Jobim falou um pouco sobre cultura, mas a gente acabou falando um pouco sobre a cultura futebolística, né? Mas a cultura de dia a dia mesmo, de tu ir num shopping, de tu ir no mercado, da alimentação, o que é que tu sente de diferença? Assim, cara, a Sérvia, por mais que seja Europa, é leste europeu, né? Um outro perfil também. Quais foram as grandes diferenças que tu teve de percepção, assim, de dia a dia mesmo, não digo nem de futebol? Acho que, tipo, de dia a dia, assim, a maior dificuldade que eu tive mesmo foi na Sérvia, porque a culinária é um pouco diferente, o país é um pouco menos desenvolvido que o Brasil em questão de tecnologia e tudo mais. Até a questão de mercado é diferente, então ali foi onde eu senti um pouco mais de dificuldade, mas já nos Emirados é um país de primeiro mundo, sabe? Então não falta nada, tem comida brasileira em todos os mercados praticamente. Então eu fico me sentindo no Brasil mesmo, estando nos Emirados. E falando agora sobre Al Jazeera, né? Tu foi campeão recentemente da Copa da Liga dos Emirados Árabes, tinha anotado aqui, e tu marcou 2 assistências na final. Como é que foi, né, esse momento de protagonismo? Porque 2 assistências, tu foi muito protagonista no jogo, né? Tu decidiu praticamente o título. E como é que foi essa emoção do primeiro título grande, né, da tua carreira pelo Al Jazeera? Pô, foi um dia incrível para mim, assim, tava muito ansioso para essa final, era uma final muito importante pra gente do Al Jazeera, que fazia tempo que a gente não ganhava. Então, jogar, ganhar e ainda poder ajudar a equipe com 2 assistências na final foi algo incrível. E falando sobre o Al Jazeera, tu tem um companheiro que, de certa forma, é conhecido aqui no Rio Grande do Sul, não pelo nosso lado, que é o Fernando, né? O Fernando tá por lá ainda, volante. Sim, Como tá é que por lá. Como é que é a Desculpa. relação no dia a dia com ele? Como é que é a relação com ele no dia a dia? Bom, eu não tenho tanto contato com o Fernando, porque ele acabou sendo afastado, acho que nesses últimos tempos. Logo quando eu cheguei já não estava treinando com ele, então não tenho tanto contato com ele assim no dia a dia. Certo, certo. E então, voltando sobre essa questão ainda da Copa, né? Tu teve um desempenho interessante. Acho que, se não me engano, nas semifinais teve um momento que tu fez gol, tu deu mais de uma assistência também, né?
nessa Copa. Como que tu avalia, para além da questão do título, o teu desempenho mesmo como profissional, né? Porque eu, por exemplo, quando eu faço uma entrevista legal como eu tô tendo contigo agora, eu saio extasiado, saio faceiro. Como é que é para ti, assim, quando tu realmente mostra a tua capacidade que o próprio Angel Ramírez disse lá atrás, que tu tinha esse potencial? Pô, eu acabo ficando muito feliz de estar colhendo os frutos de muito trabalho, sabe? Então, para mim é algo incrível, porque quando eu estava na Sérvia, eu estava trabalhando muito, muito, muito mesmo para poder voltar para um grande clube, e o Al Jazeera me deu essa oportunidade, então tá podendo ajudar e devolver assim a oportunidade que eles me deram é algo incrível para mim. E falando um pouco de Inter, ô Vini, agora eu quero te perguntar, não é uma pergunta polêmica, tá? Mas é uma pergunta diferente. Quando tava no Inter, qual foi o melhor jogador, tanto na questão técnica, quanto na questão ali de vestiário, de resenha, de liderança, que tu jogou ali quando tava no Inter? Tu jogou com o Iri Alberto, tu jogou, se não me engano, o Tyson também jogou contigo, o Moledo tava no Inter na época, se não me engano, também. Quem era o jogador que tu mais tinha uma relação mais próxima ali no vestiário do Inter? Acho de proximidade, assim, quando tu é jovem, acaba ficando mais com os meninos da base, assim, mas, pô, tinha companheiros muito parceiros, assim, eu lembro o Moisés é um cara que é firmeza, o próprio Moledo, muito gente boa, o Tyson mandou mensagem logo quando eu saí, me desejando boa sorte, então esses aí, o Yuri também, então eles são caras, assim, de grupo, de vestiário, e são muito importantes, assim, pra gente que é jovem. Nesse período, tu te sentia pronto a estar no profissional? Porque eu sei que tem aquele frio na barriga, né? Tu Eu cortou de sentia... novo a pergunta, desculpa, eu não escutei. Ah, beleza, beleza. Tu te sentia pronto pra jogar no profissional? Porque tem aquele friozinho na barriga, né? Quando tá subindo. É, eu achava que eu estava pronto na época, mas vendo agora o quanto eu evoluí, o quanto de passar por algumas coisas me deu uma casca, acho que se eu pudesse esperar teria sido melhor. Mas eu acho que pra gente que vem da base é um peso diferente, é um pouco mais difícil, um pouco mais. Leva um pouco mais de tempo, e eu não tive esse tempo, sabe? Porque a gente entende qual é a história do clube, a gente entende qual é a pressão que tem ali dentro, então a gente acaba às vezes entrando com uma pressão desnecessária e isso leva tempo para o jogador aprender a conviver com essa pressão, com esse peso que tem a camisa do Internacional. A gente ia encerrar, mas eu quero aproveitar o gancho, que tu é um cara da base, e aí agora, por exemplo, tem Gabriel Carvalho aqui no Inter, tem o Iago Noal, enfim, tem uma galera nova aí. E tu falou sobre essa questão da maturação, né? De buscar esse amadurecimento. Até que ponto, digamos, que atrapalha essa grande pressão do clube, assim, do clube grande, né? Um time do tamanho do Inter, de um guri que subiu da base e tá querendo se encontrar. Como é que foi essa pressão para ti? Bom, acho que tudo depende do entorno que tu tem, sabe? Quando o entorno te ajuda ali, te blinda de muitas coisas, é muito importante, sabe? Então acho que o mais importante é sempre tá focado no internacional, tá focado dentro de campo, assim, porque as coisas de fora não pode entrar para atrapalhar, sabe? Tem que tentar estar o mínimo que puder, a imprensa, essas coisas, torcida, e tentar focar em sempre estar evoluindo para poder ter oportunidade de jogar e tá se ambientando com o futebol, porque eu acho que o ritmo do futebol profissional é muito diferente quando tu sobe da base. Tu leva um impacto assim que demora um tempo. Então, quanto mais tu focar, mais trabalhar e mais rápido tu pegar esse start, acho que é o melhor assim para se fazer. Perfeito. Então é isso, Vini. Te agradecer o Vitor também, teu assessor aí, por disponibilizar esse tempinho aí no finalzinho de tarde, né? Pra Uhum. gente poder conversar. Claro, quem assistir vai assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas finalzinho de tarde aí, friozinho em Porto Alegre. E aí a gente pôde trocar essa ideia. Agradecer o Jobim aí que teve com a gente. E, enfim, se tu quiser dar uma palavrinha final aí pro torcedor colorado, se sente falta de Porto Alegre, sente falta daqui a pouco de, sei lá, curtir uma festinha. Não que tu seja festeiro, longe disso. Mas que Uma o cara resenha, uma gosta de resenha. curtir uma resenha, um churrasco, né, irmão? Não, acho que primeiramente agradecer a vocês pela oportunidade. Tava com saudade também de ir no Beira-Rio, acho que fazia uns 2, 3 anos que eu não ia. Fui com meu pai, a gente foi no jogo
na Libertadores contra o Bahia. Foi pé quente. Então é isso. Só mandar um abraço aí para todo mundo, para a torcida do Colorado. Beleza. Jobim, considerações finais? Vini, boa sorte na tua carreira, boa sorte agora no Al Jazeera. Que esse título que tu ganhou seja o primeiro de vários. E boa sorte também, caso tu falou, né? Tu nos confidenciou aqui que um time do Brasil demonstrou interesse no teu futebol. Daqui a pouco tu volta pro Brasil também, volta para ou vai para a Europa, para um mercado mais vistoso, assim. Boa sorte na tua carreira e parabéns aí pelo sucesso. Muito obrigado. Colorado tá precisando de um ponta direita, tá? Não querendo dizer nada. Certo, Vini? Abração. E lembrando, KTO sempre com a gente aqui no Voz do Gigante. Tamo junto, gurizada. Abraço. Legal. Azarão. Esse só aposta em zebra. Busca sempre odd alta. Rei da múltipla. Esse não faz nada simples. Tá sempre criando apostas diferentes. Mas só até sexta-feira, meio-dia, papai! E para deixar tudo isso mais emocionante, se liga nos prêmios. R$1.000 para o melhor palpiteiro do dia. 1.000zão todos os dias, titio. E no final, os 10 melhores de cada mês disputam o prêmio de R$1 milhão. É isso mesmo que você ouviu. Aqui na KTO, todas as apostas contam para que qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil seja o grande campeão. Guardiões das odds! Chegou a hora, hein? Bora!